Maria Júlia Bertolino, Health Coach, formada na Unicamp, especialização em Stanford, criadora de cursos, professora de Pilates e de dança e professora do curso de Health Coaching da Peraman Academy. A gente quer te conhecer, Maju. Então, quem é você? Quem sou eu? Na verdade, acho que eu sou uma pessoa, sempre falei isso pra todo mundo e defino muito isso pra qualquer pessoa que vai me perguntar. Atualmente eu estou assim, mas acredito que na minha vida eu vou estar em outras fases também e ser outras coisas. Então, já fui bailarina, né? Vou mostrar pra vocês. Atualmente não danço mais, trabalho totalmente com a área de saúde, alimentação, rotina, bem-estar. Então eu acho que quem sou eu atualmente é isso. Eu acho que eu sou professora, gosto muito de ensinar. Desde que eu me entendo por gente eu ensino. Já ensinei balé, já ensinei alimentação, nutrição, hábitos, estilo de vida, receita, gosto muito de cozinhar. Então acho que eu sou essa pessoa, a pessoa que gosta de ensinar, de cuidar da família, de comer bem, de se exercitar, de ler e estudar bastante. Acho que essa sou eu. O que te motiva a levantar de manhã cedo? O que me motiva a levantar de manhã? Isso é uma coisa muito boa, porque às vezes a gente acorda no dia a dia e só vai vivendo no batidão, e é importante a gente lembrar dessa pergunta de vez em quando, né? Acho que o que me motiva a levantar é sempre a construir uma coisa. Toda vez que eu sinto que eu tô cansada ou que eu tenho uma vontade, todo mundo já deve passar por isso, uma vontade de largar e falar, não aguento mais, não quero mais. Eu acho que eu falo, eu tô construindo uma coisa muito maior do que é isso agora. Então, caso eu não faça, né, não ponha o meu tijolinho hoje, daqui a um tempo eu não vou ter uma construção, digamos. Então, eu levanto todo dia com essa motivação e sempre muito grata. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria também fazer mais, sabe? Eu tenho um livrinho que tá até ali atrás, que chama 5 minutos por dia, que você gasta alguns minutinhos só escrevendo coisas porque você é grato no dia. Então eu acordo, é minha rotina, tomo um chá, já vou fazendo isso, ela senta aqui do meu lado exatamente assim. E é isso, assim, eu acho que a gente também agradecer, não só pensando no futuro, pensando o que eu tenho hoje. Então então eu tenho alimento, eu tô saudável, eu tenho quem eu amo do meu lado, tenho saúde, então acho que também já é uma coisa muito boa de querer levantar de manhã. Por que dança, Maju? Por que dança? Muita gente me pergunta isso, e por que eu não danço mais? Na verdade, a dança, ela é uma história que eu tenho na minha vida, acho que assim, igual eu falei pra vocês, eu me entendo por gente, eu sempre dancei. Comecei a dançar com 4 anos e sempre fui muito aplicada, então, novinha, eu vivia no balé e comecei a querer estudar, e eu já tinha, sei lá, uns 11 anos, já falava que eu queria trabalhar com isso. Só que hoje eu entendo, e acho que com um autoconhecimento muito grande, que às vezes o que a gente acha que a gente quer quando a gente é pequeno não pode ser o que você quer no futuro. Então eu decidi, falei, eu vou estudar isso, eu quero fazer faculdade de dança, de ser uma faculdade que não tem muita no Brasil, né? Então assim, eu era do interior, de Franca, então eu já novinha, com 15 anos, eu já dava aula de balé. Falei para os meus pais, falei, eu quero fazer faculdade, eu quero trabalhar com dança. Só que muita gente pergunta, você não faria dança e iria para nutrição direto? Eu acho que não, porque eu acho que estar na dança foi o processo que me desencadeou a vida saudável, de querer estudar, de aprender. Então assim, eu só comecei a me interessar por nutrição, por estilo de vida, rotina, por ser bailarina. E principalmente uma coisa que eu nem falo isso sempre, por eu ser uma bailarina que não tinha o biotipo de todas as bailarinas. Então, todo mundo fala de bailarina, gigante, longilínea e magrela. Eu sou pequenininha e eu tenho facilidade para ganhar peso. Então, se eu queria ser uma boa bailarina e queria ter o meu corpo com saúde, eu tinha que ficar muito atenta. Por exemplo, eu não podia ter a mesma alimentação que minhas amigas tinham, mesmo elas tendo um físico muito bom e ficando daquele jeito. Então, por que a dança? Acho que não é nem porquê, foi a dança que me trouxe a ser quem eu sou. Então, por dançar, por estudar, por mudar de cidade, começar a estudar sozinha, morar sozinha, né, trabalhar muito nova, ela me trouxe aos caminhos que estou hoje. Então acho que não é porque com interrogação, é porque é justificativa. A dança foi a entrada. E também porque sempre foi uma coisa que me ajudou muito uma paixão mesmo, que ainda segue. Me fala, uma frase inspiradora. Uma frase inspiradora: os resultados falam a verdade.
Por que isso, né? Às vezes a gente fala, eu não tô satisfeita com o meu relacionamento, eu não tô satisfeita com a minha saúde, não tô satisfeita com o meu corpo, enfim, não tô satisfeita com inúmeras coisas da minha vida. E aí eu gosto muito dessa frase porque a gente geralmente terceiriza, né? Então, eu não faço dieta porque eu não tenho tempo, porque eu chego cansada em casa, né? Eu não faço dieta porque eu não tenho dinheiro para comprar alimentos fit, eu não faço exercício porque eu não tenho academia em casa. Só que os resultados falam a verdade, os resultados falam por si só. Então, você é responsável pela sua realidade. Então, se você não come bem, não é porque você trabalha muito. Se você trabalha muito do mesmo jeito, você consegue fazer. Então, acho que é uma frase que todo mundo consegue refletir um pouco. Assim, meu relacionamento não tá legal. Tá, eu tenho certeza, apesar de se você tá com uma pessoa muito ruim atualmente, eu tenho certeza que você tem alguma parcela ali dentro de você que você poderia melhorar. Ou nem que seja pra ter a maturidade ou o autoconhecimento de falar, isso aqui não é legal pra mim, eu não quero mais, eu vou me retirar, né? Mas às vezes não, a gente prefere terceirizar a culpa pro outro. Então eu acho que os resultados falam por si só, os resultados falam a verdade, é uma frase que eu gosto muito. Legal, agora que a gente já começou esse bate-papo de uma forma mais dinâmica, né? Vamos falar um pouquinho de auto-coaching, que tem feito parte da sua vida cada dia mais. Muito. O que é health coaching pra você? Olha, eu vou te falar uma coisa, que o Health Coach apareceu e aqui no Brasil a gente não tem muita, graças a Deus agora temos, né? Mas a gente não tinha. Na minha época, quando eu decidi que eu queria seguir por esse lado, eu tive que buscar caminhos fora, né? Então, na América, Estados Unidos, a gente tinha que dar uma olhada, fazer curso lá, é muito caro, então o investimento era muito grande, enfim, graças a Deus, quando eu decidi para esse lado, estava na pandemia, eu consegui fazer muito curso online, né? Então eu consegui começar a minha certificação, esse meu caminho como Health Coach, já na pandemia, e eu já estava cursando nutrição, né? Como minha segunda graduação. E esse desejo veio por estudar a nutrição e ver que estava faltando uma coisa muito importante ali no meio, que é a nutrição no ensina, que é de você consertar a base, de você não aprender só que são 100 gramas de frango, 100 gramas de frango, 50 gramas de arroz, um prato de alface, é isso. Na verdade, o que eu senti que faltava nessa questão era, mas vamos aprender a raiz? Então vamos aprender o que você faz na hora que você acorda, na hora que você vai dormir, o que você faz na sua rotina, no dia inteiro, não é só o que você come. E nem é só o que você exercita, qual treino é melhor, qual que é pior. É a saúde como um todo. E isso começou a partir, eu acho que eu fiz o caminho inverso de muita gente, né? O pessoal fala, eu quero ser health coach, e aí eu quero ter muitos seguidores, né? Ensinar, e afim, né? Eu já tinha feito o caminho inverso, então eu era bailarina, e aí começou a virar meio que antagônicos, porque eu dava aula de balé, sempre fui professora, mas eu ensinava sobre receita, alimentação saudável, compartilhava meu dia a dia no Instagram. Meu Instagram começou a crescer e gradativamente, né, eu comecei a sentir que meus olhos brilhavam mais para cá do que para dança, apesar de amar muita dança. Então, nesse meio do caminho, eu fiz o caminho inverso. Então, eu fui gradativamente, falei, vou começar a nutrição. Comecei em nutrição, aí não me identifiquei 100%, porque eu sentia que faltava essa coisa integrada que o Health Coach traz. E aí comecei a estudar por conta, e aí logo que eu senti que eu tinha todas as ferramentas disso, aí eu comecei a atender, e aí eu digo que eu acho que eu só consegui 100% saber que era isso que eu queria quando eu comecei a lidar com pessoas mesmo, atendendo. Então, tem gente que passa por mim e fala, mas Ju, assim, depois que a gente passou e eu acompanhei com você, eu não é que eu não preciso de nutricionista, eu ainda quero atuar com isso. Eu acho que as duas áreas se complementam. Mas eu acho que, por exemplo, eu não vou numa nutricionista, por exemplo, à toa, achando que a nutricionista vai resolver minha vida. Porque a nutricionista vai resolver talvez alguma questão alimentar minha, mas ela não é capaz de resolver meu sono, de resolver minha rotina comigo mesma, meu dia a dia, meus relacionamentos como um todo, assim. Então eu acho que o Health Coach veio como isso, sabe? Como uma coisa que eu fiz comigo. Eu falo para as minhas seguidoras isso bastante. E você até perguntou aquela hora de, frases que você costuma gostar. Eu falo isso sempre. Eu sou cientista do meu próprio corpo. Então, eu adoro ir em profissionais bons, mas eu adoro testar comigo. Então, vou testar um tipo de alimentação, uma rotina de exercício nova, uma rotina de sono. Tudo isso eu testo comigo e aí depois o negócio começou a crescer um pouco e ter esse tamanho que tem hoje. Mas acho que é isso.
Legal. Você falou das redes sociais, que você começou a crescer, elas começaram a ter uma visibilidade maior, isso brilhou aos seus olhos. Hoje, assim, quais as redes sociais que você mais utiliza? Olha, eu no Insta, eu sou ainda muito fã do Insta, apesar de muita mudança, assim, eu gostava do Instagram pro Instagram ter foto. Então eu sinto muita falta e eu comecei a perceber que eu fui muito pro caminho do Instagram do Reels. E apesar de dar aulas de marketing para os alunos da academia sobre isso, né, sobre como criar sua audiência no Instagram e afins, eu comecei a perceber que a gente não tem como ir, por exemplo, no bootcamp que eu ensinei para os meninos, não tem como também não estar no TikTok, não tem como não ter no YouTube, no LinkedIn, por exemplo. Eu acho que você tem que estar presente, se você trabalha com a internet, você tem que ter uma presença legal em várias frentes. Eu não tenho um TikTok legal ainda, mas tipo assim, testei alguns vídeos, sei lá, uns 3, 4 bateram 200 mil visualizações e eu nem sei porquê, sabe? E aí tem vídeo no Insta que bate 300 mil. Então eu vou testando e sentindo, mas atualmente a que eu tô muito mais ativa é o Instagram. Então assim, eu tenho rotinas, né, no meu Instagram que eu ensino muito isso pro pessoal no curso, inclusive. Então eu ensino, eu tenho o hábito de caixinha de pergunta diária e eu falo pro pessoal também uma frase que eu falo muito, mais uma aí pra vocês, gente. Pessoas se identificam com pessoas. Então, eu nunca vou falar pro pessoal, ninguém quer saber você só o profissional health coach. Todo mundo quer saber quem que é sua família, seu cachorro, sua rotina de acordar, você tem que mostrar a sua vida. Então, com isso, desde lá atrás que eu comecei a falar pra vocês, quando eu comecei a compartilhar, as pessoas que estão comigo desde essa minha mudança de carreira se identificam muito comigo, porque elas viram o meu processo. Então, elas viram eu sair de lá atrás, os meus estudos, todos os testes, transformações, e estão comigo até hoje. Então, eu chamo com muito carinho de pupilas, que são minhas pupilas, e tenho até hoje. Então, assim, é meu clãzinho, assim, de pessoas super queridas. E eu acho isso muito engraçado, porque eu tenho 9 mil seguidores, assim, no Insta, e eu vejo, por exemplo, aqui em Campinas, me chamam para alguns eventos com influenciadores. A força que eu tenho com o meu público por eu fazer o que eu ensino, né, de conexão, às vezes é maior do que com influenciadora de 100 mil, por exemplo. Porque a influenciadora só vai lá e mostra que legal essa roupa, nananana, e o treino maravilhoso, a vida dela magra, personal, viagem, mas acho que as pessoas querem ver pessoas. Então, acho que essa força também de influência, não só como pessoal, acho que como profissional isso me ajuda muito, que a pessoa, ela confia em mim. Então, às vezes ela vem me perguntar, fui no nutricionista X, o que você acha? E passa comigo por um acompanhamento também como health coach, porque não desmerecendo o nutricionista, mas eu acho que o nutricionista também, se ele quisesse, ele deveria ser um health coach. Inclusive cobrar mais caro por isso, porque ele ia estar fazendo uma transformação muito maior na pessoa, né? Mas Ju, o que você diria para as pessoas que não conhecem health coaching? Olha, eu acho que eu vou até mudar um pouquinho o caminho da sua pergunta. Eu pegaria que todo mundo deveria conhecer um pouco, nem é só sobre health coach, conhecer um pouco sobre sua saúde, e isso entra principalmente um profissional da saúde. Porque se a gente for falar de um profissional da saúde, um médico, um dentista, qualquer pessoa que trabalhe com pessoas, é importante você saber também prevenir ao invés só de remediar. A gente estava até falando que hoje em dia, né, muito da alimentação, muito das doenças, a gente sempre busca ou quando está com um problema em si, então a gente só vai mudar a alimentação quando está com sobrepeso, diabetes, está com o metabolismo todo alterado, ou a gente também ou só vai procurar um médico quando está com a doença, a gente não busca prevenir. Eu acho que uma das partes mais importantes é a prevenção, e um health coach pode ajudar muito nesse caminho. Então, acho que sim, que profissionais da saúde devem ter um conhecimento sobre isso. Por exemplo, inclusive, a gente pode trazer um dado do Conselho Regional de Nutrição, CRN, que 67% das pessoas que vão ao nutricionista não retornam. Porque a gente consegue perceber que tem algum gap ali de alguma coisa que não está dando certo. Provavelmente o nutricionista não está fazendo uma abordagem integrativa, ele não aborda a rotina do cliente, né? Porque a gente fala cliente, às vezes a gente esquece de tratar o paciente também como cliente. O cliente tem que retornar. Se quer uma situação efetiva, se a gente quer resolver a pessoa, é muito difícil em uma sessão ter muita mudança. Eu vou falar isso, inclusive, agora como health coach. 80% das pessoas que eu atendo pedem acompanhamento de pelo menos 4 sessões. Porque ela sabe que, às vezes, eu explico, olha, você não vai mudar a sua vida da próxima vez que você voltar comigo. Você vai ter questionamentos.
Então, diante dos questionamentos, a gente vai ajustar do que você trouxe. Não dá pra de primeira, você vai dormir cedo, você vai comer bem, você vai fazer tudo que tem que fazer. Porque a gente sabe, por exemplo, que comer McDonald's todo dia é ruim, mas muita gente ainda come. Então, às vezes, só saber o que você tem que fazer não é a solução. A gente tem que saber onde é que tá ali o nosso gatilho do hábito, arrumar toda a questão. Então, para isso, eu acho que um health coach seria muito interessante. E, assim, profissionais de saúde deveriam, inclusive, ter um conhecimento na área. Se a gente fosse falar, por exemplo, de medicina, a gente vê numa faculdade de medicina uma matéria envolvendo nutrição, bem-estar, saúde. Sendo que nesses casos, então, a gente passa 6 anos ensinando o médico a tratar, mas não ensinando os seus pacientes a prevenir, por exemplo, doenças. Então, é importante a gente também trabalhar por esse caminho. A gente não entende muito bem qual que é a importância da transformação inconsciente do hábito, né? Então, muitas vezes a gente esquece de neuroplasticidade, que hábitos ruins, ele também se tornam mais fáceis de serem repetidos. E aquela coisa, ninguém começa correndo 10 quilômetros, né? Exatamente. Às vezes a gente começa uma caminhada diária. Ou às vezes, mais ainda te digo, às vezes a gente acorda levantando 10 minutos mais cedo só pra ter um tempo de perceber como que o corpo tá. E às vezes a gente vive tão louco, tão batido, que a gente não tem tempo de sentir e falar, caramba, hoje eu não vou produzir tão bem quanto eu produzo porque o meu corpo simplesmente não tá 100%. E a gente vive numa mania de que não, a gente tem que estar sempre na maior produtividade, tudo, sempre a alta performance. Mas às vezes nosso corpo não é uma máquina quadrada. Se a gente for ver, às vezes, até um computador com uma máquina quadrada, às vezes o computador pifa, né? Ele dá tilt. Então, por que a gente trata o nosso corpo como se fosse também uma máquina, né? Então, não, a gente precisa começar, igual você falou, a gente tem que ter uma neuroplasticidade para perceber como que o corpo tá naquele dia. Então, hoje eu não tô legal. Tá, hoje eu não tô legal? Ótimo, já consegui perceber que eu não vou dar o meu melhor, por exemplo, numa eficiência cognitiva, eu vou usar alguma estratégia nutricional para me ajudar nisso, então eu vou fazer um drink funcional, vou fazer uma alimentação mais voltada para isso, ou não, eu vou tentar dormir mais cedo para tentar dar esse descanso pro meu corpo, ou mais ainda, eu vou treinar antes do almoço, porque eu sei que no horário do almoço dá aquele high de energia, depois vou comer bem e vou conseguir ter o meu dia melhor. Como que a gente consegue fazer isso? Não é do nada. A gente vai conhecendo si próprio, com o acompanhamento a gente vai percebendo. Então, só essa pausa, às vezes, de 10 minutos, de prestar atenção no corpo, a gente já consegue mudar muito. Por exemplo, essa pausa da manhã, que você percebe que você não tá num dia legal, o que naturalmente vai acontecer, te previne, por exemplo, de chegar no fim do dia e comer todo o chocolate que você tem na despensa, porque você não conseguiu perceber que seu corpo tá te pedindo alguma coisa, então você vai mascarar com uma coisa que te dê uma serotonina rápida, né? Então, qualquer prazer rápido, a gente pode falar compras, doce, comida, enfim, qualquer coisa que dá um prazer ali momentâneo. E o corpo acostuma, né, com o prazer momentâneo. Ele quer isso o mais rápido possível, com o menor esforço. E vou te falar que isso é uma coisa que a gente percebe, por exemplo, que é natural do ser humano querer atalho. Então, a gente sempre vai querer o caminho mais fácil. Então, tô fazendo uma dieta que é muito complicada pro meu corpo. E esquece, vai ser difícil no começo, porque o seu corpo vai tentar te dar uma pegadinha de te fazer voltar pro que você estava acostumado antes. Então, os primeiros dias, por exemplo, de tirar açúcar, você vai ficar com muito mais vontade, você vai ficar com abstinência. E às vezes nem precisa tirar 100%, a gente não consegue no dia a dia manter isso só diminuindo, né? Então você falou, acostuma todo dia chegar e jantar e comer um doce. E se a gente mudar então, vamos fazer o seguinte, em vez de você comer esse doce, você faz uma caminhada, aí se você voltar e ainda tiver com vontade, você come 1/3 do que talvez você comeria na sua rotina normal. Pronto, já mudou muita coisa aí, sabe? Você se imaginava dando aula de health coaching? Olha, de health coaching não, mas dando aula sim a minha vida inteira, porque eu, como eu te disse, sempre ensinei, sempre fui professora, então eu só fui mudando o que eu ensinava na minha vida. Quando eu parei de dar aula de balé oficialmente em 2020 acredito que foi, que eu já estava totalmente inserida na questão de bem-estar, saúde, eu já estava trabalhando com isso, eu tive que parar. As minhas alunas falaram, não acredito que você vai parar de dar aula. Que na dança minha carreira também foi muito rápida, muito exponencial, eu cheguei em lugares que eu achei que eu ia chegar muitos anos depois.
E eu falei, gente, mas eu não vou parar de dar aula, eu só estou mudando a área que eu ensino, porque eu gosto muito de ensinar. Então é uma coisa que eu acho que eu não me imagino não fazendo. Health Coach, acredito que foi uma coisa muito legal que apareceu no meio do caminho e que também acho que foi uma necessidade, porque é muito difícil a gente achar profissionais da área, né, certificados, profissionais que tenham o conhecimento passar. Espero que a partir de agora a gente consiga melhorar, né, ter mais pessoas nessa questão. Se você pudesse compartilhar um ensinamento, assim, um ensinamento chave do Health Coaching, qual seria? Como eu defendo que o Health Coaching é uma coisa integrativa, que vai mente, corpo, espírito, vai tudo. Então eu vou dar um exemplo que eu acho que se aplica na vida real, mas que segue para tudo. A gente usa essa frase, né, que é falar ovelha de manchete. O que é uma ovelha de manchete? Uma ovelha de manchete é que vê qualquer notícia e acredita que aquilo é verdade. Então, é igual acontece muito na nutrição. Ovo faz mal, a leite faz mal, glúten faz mal, cada vez é um alimento que está sendo ruim, né? E isso, gente, é o que eu falei, é a ovelha de manchete. Então é a pessoa que cada vez que ela vê alguém falando algo, ela vai levar aquilo como verdade. Mas eu acho que o Health Coach, ele ensina uma coisa muito importante, que é você vai sozinho saber diferenciar o que é a verdade ou não. Então, ovo faz mal? Não, ovo não faz mal. Talvez faça pra ela. Pra mim, faz bem. Talvez pra você, mais ou menos. Te dê uma distensão abdominal. Mas e o glúten? O glúten pra mim não cai legal, pra você cai bem, pra ela cai bem. Mas é impossível a gente falar que isso é verdade pra todo mundo. Que é esse conhecimento individual. É impossível eu passar uma dieta pra você que é exatamente igual a minha. A gente tem características individuais. Então eu acho que o Health Coach ensina isso. Que você tem as suas necessidades. Então a sua rotina, os seus hábitos, sua alimentação, tudo isso é característico seu. É muito difícil a gente achar uma verdade que seja geral. A gente vai ver estudo, por exemplo, acadêmico, né? Um estudo científico. Há quanto tempo a gente está tentando achar, né, uma conciliação se o leite faz bem ou faz mal? Né? Ah, leite é inflamatório, leite não é inflamatório. Por que isso? Porque tem estudo que mostra que é, tem estudo que mostra que não é. Aí tem estudo que não dá pra fazer em humano, porque faz em ratinho, o ratinho mostra. Mas então o que a gente aprende com isso? Porque a verdade não dá pra ser universal, dá pra ser a minha verdade. Vou dar um exemplo meu. Eu não caio legal comendo leite cru, leite de vaca. Eu não caio legal, mas talvez você consuma todos os dias pra você, ó, tá tranquilo. Então isso é muito importante, eu acho que você aprender a ter a sua individualidade. A bioindividualidade, né? Exatamente. Mas, Maju, nessa busca por hábitos saudáveis, por uma alimentação mais saudável, qual foi assim, o seu maior desafio a ser superado? Olha, eu acho que o meu maior desafio a ser superado é que se eu tivesse tido um Health Coach nessa minha estrada, o meu caminho teria sido muito mais curto. Não. Eu acredito que, ó, como eu compartilhei com vocês, os meus interesses pela área surgiram por interesses pessoais, né? Pela minha profissão na época, dançar e afins. Então, assim, eu errei muito, bati muita cabeça até começar a acertar. E acredito que ainda consigo errando em algumas coisas para melhorar em outras. Mas acredito que, assim, a gente encurta o caminho, né, bastante. Então, na minha questão, eu tive que acreditei em alguns momentos da minha vida que eu nunca mais iria consumir açúcar, que o leite faz mal, que o glúten faz mal, que o ovo, que não pode comer mais de um ovo por dia. Eu fui caindo nessas até eu chegar no consenso do conhecimento próprio, mas a estrada foi longa, foi muito longa. Eu acho que o Health Coach, ele faz encurta o seu caminho nesse processo. Essa estrada fica um pouquinho menor. Né? Normalmente cada um tem um nível de consciência corporal e bioindividualidade. E normalmente uma pessoa, tem gente que corre 10 km, tem gente que vai na padaria. E é o suficiente para ela naquele momento. E eu acredito que a jornada de Health Coach, ela precisa aos poucos ir auxiliando a implantar esses novos hábitos. Mas qual que é a forma mais efetiva de você ensinar a pessoa hábitos novos? E eu acho que isso é muito importante, porque a gente está falando até de um componente que acontece na formação do Health Coach, que não é só simplesmente, vamos dar um exemplo de uma faculdade. Apesar de terem ótimas faculdades, eu acho que o nosso sistema de ensino ele é um pouco defasado na questão de que não dá para uma pessoa só falar lá na frente, um professor ensinar a falar. É impossível a gente absorver 100% daquelas coisas, por mais que a gente queira, por mais que não sejamos ótimos alunos, uma hora não vai, você vai ter que ficar. Eu acho que tem outras maneiras de você aprender mais efetivas.
Então, se a gente for falar, por exemplo, na metodologia do programa, que a cada semana a gente tem encontros de trocas, práticas, conversas, até dinâmicas para você ir lá e realmente assentar aquele conteúdo para poder, por exemplo, até nivelar. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa que estou começando a formação, sempre fui ativa, sempre me exercitei bem, tinha uma consciência alimentar legal, bacana, já tinha uma noção bacana, e você não. Você só quero trabalhar com isso. Eu era vendedor de telemarketing, ficava sentado o dia inteiro, só que eu quero agora trabalhar com saúde, alimentação, exercício. De onde eu parto? A gente precisa sair de um ponto e ia começar a alinhar todo mundo para chegar no objetivo de ser um health coach. Como que a gente faz isso? Por práticas e dinâmicas. Então, com certeza você teria algo a agregar para a gente ter uma troca e eu agregar você. Eu acho isso muito importante, por exemplo, na formação de um health coach. Como a gente faz isso? Com dinâmicas, com materiais. Então, assim, igual eu te falei, minha trajetória poderia ter sido muito mais curta se eu tivesse tido um health coach. É excelente saber disso. Se ele tivesse me dado, por exemplo, ferramentas que às vezes a gente aprende com um terapeuta, um psicólogo, que a gente, quando tá afim de procurar, né? Porque às vezes a pessoa só vai procurar um psicólogo quando ela já tá com a questão muito latente. O health coach, por ele já ter alguns aprendizados, por exemplo, de uma terapia cognitivo-comportamental, então, de comer consciente, mindfulness, ter presença na hora de comer, que um terapeuta pode muito bem ensinar, já ajuda muito no caminho da pessoa. É um exemplo particular meu, assim, nessa estrada minha, que eu te falei, eu errei muito, acertei muito, cheguei a ter relações muito ruins com o alimento, com a comida, né? Então, de tão bitolada, saudável, 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 teve uma época que eu fiquei noiada, não cheguei a ter um transtorno alimentar, mas tava quase. Só que aí eu fui lá e procurei uma psicóloga e falei, olha, não tá legal, eu comecei a comer escondido, me ajuda? Ela falou, realmente, você veio no momento que você não estava ainda, né, assim, bulimia, anoréxica, nada do tipo, mas você estava no ponto de já com comportamentos disso. Se eu tivesse tido alguém comigo nessa jornada para acompanhar e perceber esses meus comportamentos, não teria chegado nesse ponto, né? Eu já teria aprendido a ter uma relação legal com o alimento, não ia ficar me privando. Eu já fui a pessoa que em festa de aniversário, e não faz muito tempo, pra ser sincera, tem uma amiga nossa que mora no andar de cima aqui, um casal de amigos, e foi aniversário dela e eu tava dando uma mentoria, que é um detox que eu dou, e eu sempre gosto de fazer. Tipo, eu não gosto de ensinar sem estar fazendo. Então é uma semana que você fica realmente sem nada. E assim, foi tão chato que hoje em dia eu olho e falo, caraca, eu fiz a semana inteira bonitinha, mas no dia desse aniversário eu levei minha própria marmitinha, sabe? Eu nem tinha um objetivo em si, assim, não era, eu sou fisiculturista, eu preciso comer pesado. Não, eu poderia ter comido um alimento, um brigadeiro no aniversário dela, ter comido uma coisa mais saudável e ter ido embora tranquila, mas não, foi uma situação chata, porque todo mundo perguntou por que eu tava comendo aquilo, né, que eu levei, que eu tava fazendo, e acaba que você pode ser meio até traiçoeiro, eu acho, esse comportamento, porque se você não tem a cabeça boa, isso alguma hora vai te dar ruim, sabe? Então, assim, foi um comportamento que, se uma pessoa tivesse a cabeça boa, disciplinada, legal, ela leva a própria comida, mas eu não tinha isso, eu tava num comportamento, não era saudável aquilo. Então, se eu tivesse uma pessoa falar assim, você não precisa de fazer isso, sabe? Você vai conseguir fazer os seus objetivos corretamente sem precisar ficar um dia ali comendo de marmita no aniversário, sabe? Não vai ser esse aniversário que vai mudar seu resultado lá no fim da semana. Sim. Então isso é importante, que muita gente não tem, viu? Muita gente acha que... Não, com certeza. Eu recebo... Gente, olha que assim, eu falo que o meu público do Instagram é educado. As meninas, assim, eu não gosto de pessoas, inclusive acomodadas, né? Então assim, o conteúdo tá ali na frente dela, um conteúdo que às vezes você poderia dar um Google, mas a pessoa vai lá e me pergunta e espera a resposta, que nem sabe se ela vai responder, se eu vou responder 1, 2, 3 dias depois. Que poderia, por exemplo, qual alimento é rico em vitamina C? Um Google a gente já descobre isso. Você não precisa mandar... E isso eu gosto de educar o pessoal, isso não é falta de educação. Porque eu acho que hoje em dia a gente tá muito acomodado. Todo mundo. Por quê? Porque a gente tá na internet, a gente pega o celular, a gente pede comida em 5 minutos, chega rápido, a gente não faz mercado mais, tudo é fácil, então a gente parou de querer conquistar as coisas. Vamos falar lá aos nossos pais, que eles não tinham nem dicionário. O Google dos nossos pais era ir na biblioteca e ficar pesquisando na caneta. E não tô falando que isso era bom, é ótimo a gente ter a facilidade. O problema é a gente se acostumar com ela e deixar de conquistar coisas por isso.
Então eu brinco que o meu público é muito treinado, que eu instigo todo mundo a procurar. Então alguém fala assim, Maju, você já falou sobre resistência à insulina? Já, tá no destaque tal. Tá lá, pode assistir um aulão que eu dei. A pessoa vai lá e assiste. Ela não vai ficar esperando eu responder uma mensagem que vai ser com toda certeza muito... Qual a palavra que eu posso... Superficial, porque eu não conheço a pessoa, não sei o que passou pra ela, não vou ter tempo de escrever um texto completo pra ela, ao invés de ela assistir um vídeo de 10 minutos que eu gravei explicando sobre esse assunto. Então eu brinco disso porque às vezes direto eu recebo se eu posto que eu tô fazendo uma pipoca à noite. Tem gente ainda que tem a crença de que, meu Deus, vai comer carboidratos à noite. Sabe? É uma crença que muita gente tem. E isso é muito ruim, porque às vezes você fala, eu não vou comer carboidrato à noite, mas aí chega no final de semana, você vai no rodízio de pizza, você come tudo que você poderia ter comido durante todos os dias à noite na semana, sabe? Você só se privou. Então, não é inteligente, mas não acho que as pessoas tenham essa consciência do que elas estão fazendo. Eu acho que tá muito... Eu falei, a gente tem muita informação a todo momento, então fica confuso. Imagina um leigo recebendo informação de todo lado hoje em dia, né? Tem informação boa e tem ruim. É importante quando a gente fala de informação que a produção de informação é realmente muito mais rápida do que a gente consegue absorver. E existe um gap entre conhecimento e ação. E esse gap entre conhecimento e ação, ele deve ser suprido. Tá certo? Suprido, Maju? Suprido, tá certo. Tá no particípio, né? Tá certo. Suprido por ferramenta. E aí entra as ferramentas do Health Coaching, né? Então, essas metodologias ágeis de sprints semanais, objetivo com resultados claros, para você pegar esse conhecimento, transformar em ação. E numa era onde o conhecimento é produzido em larga escala, realmente quem encontra a informação mais rápida é quem tem a vantagem. Então, dentro da formação de Health Coaching, quais as ferramentas que você mais aprendeu para poder ligar esse gap do conhecimento para a ação? Sabe uma coisa que eu gosto muito de falar, inclusive, não só como Health Coach, mas como pessoa? Sempre li muito, sempre gostei de ler. Desde novinha, assim, sabe? Aquela criança que lia e afins. Mas eu comecei a ler de modo profissional, né? Assim, eu separo livros por categoria. Então, antes de dormir, eu leio um livro leve para descansar. E de manhã, eu gosto de estudar 15 minutinhos um livro que vai me agregar profissionalmente. Só que eu até mostrei pro Bruno, depois eu posso até pegar ali para mostrar para vocês. Eu tenho post-its, eu tenho caneta, eu não leio sem caneta do meu lado. Eu não tenho as últimas páginas dos meus livros, são todas rabiscadas, o meu Kindle é todo grifado. Por quê? Porque é importante a gente poder... Eu digo que assim, cada um vai ter uma maneira de fixar aquele conhecimento. Mas pra mim, às vezes, eu leio um livro, se eu não rabisquei ele, se eu não tiver... Eu esqueço. E é natural a gente esquecer. Então é importante você gravar, porque tem informações que às vezes vão vir pra você e você quer lembrar depois, você quer recorrer depois. Então ele falou, uma frase legal, bacana. Eu tenho várias, porque eu anoto ali. Mas isso é só uma das ferramentas. Por exemplo, eu acho muito legal que a gente pode brincar com ferramentas como o Health Coach, o 5W2H. Eu uso muito. O 5W2H, para quem não conhece, a gente fala dos porquês e comos. Vou dar um exemplo fácil para você. Isso eu aplico até hoje, tá? Com clientes. Quase todo dia eu faço isso. Aplica para todas as coisas que vocês quiserem na vida de vocês. Dá para fazer o 5W2H. Uma palhinha aí do que a gente ensina no curso, vai. Vou chegar e vou falar assim para vocês. Ai, Léo, não dá, eu não consigo me alimentar bem, eu não sou uma pessoa para comer bem e não vou na academia não é para mim. Aí vai a segunda pergunta, né, que a primeira é o quê? Segunda pergunta, mas por que, Maju, que você não consegue fazer isso? Porque eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu não tenho dinheiro para isso, aquelas desculpas que a gente sempre escuta. Terceira pergunta que a gente pode pegar e fazer, entendi. Mas e se você fosse na academia, né? Se a gente pudesse considerar isso uma possibilidade, que dias você iria? Quando que você iria fazer isso? Eu acho que eu iria de segunda, quarta e sexta, começar ali aos poucos, né? 3 vezes na semana, 6 vezes tanto. Bacana. Mas e se... Quarta pergunta. E se você fosse mesmo, sim, já que você falou que você sabe os dias, com quem você iria? Eu acho que eu iria com uma amiga, ou ia ter um personal, né? Pra ajudar ali a ter uma motivação. Legal, bacana. Já que você falou também que você sabe com quem que você vai e quando você iria, onde você iria?
Ah, eu acho que eu iria na academia aqui perto da minha casa ou na do prédio, porque é mais fácil, né? Não tem a desculpa do deslocamento. Bacana, a gente já fez tudo isso. Vamos para a quinta pergunta? Como que você vai fazer isso, então, já que você já sabe com quem que você vai, quando você vai, onde você vai fazer isso? Olha, como eu disse que eu não tenho tempo, minha vida é corrida, eu não tenho disposição para isso, eu vou ter que fazer como um gatilho de um hábito. Então, eu vou ter que ou ir de manhã logo ao acordar, já deixar a roupa dobradinha e já descer para academia, ou eu vou ter que no fim do dia, acabei de trabalhar, já deixo a roupinha também e vou direto, para não ter essa gap de chegar em casa e não conseguir. Bacana, então a última pergunta que eu te faço, quanto que isso vai te custar? Olha, se eu contratar um personal, a mensalidade de personal, da academia. Bacana, Maju. Então a gente começou falando que você não conseguia, a gente fez 6 perguntas e agora a gente finalizou com uma solução com todo o processo destrinchado. Esse é o 5W2H. Essa é uma ferramenta que a gente usa muito no coach, mas depende muito, né? Seria totalmente diferente de eu, como sua coach, chegar para você e te dar as respostas. A intenção dessa troca é você ir me respondendo e você, sozinho, chegou com um problema X, a gente conversando, naturalmente você acabou com uma solução, né? Então isso é uma coisa muito bacana, uma ferramenta que a gente usa muito. A gente pode, sei lá, falar inúmeros processos que a gente tem dentro da formação e eu acho que o pulo do gato do programa em si é você como profissional ir percebendo o que funciona para você. Então, eu dei um exemplo de uma que eu aplico muito, mas às vezes alguém que está fazendo não vai se identificar. Fala, ó, a pessoa não bateu ali, não quis corresponder, não deu certo a pergunta. Tá, então tem inúmeras outras que a gente pode fazer. A gente pode falar de gatilhos, de hábito, triângulo de hábitos. A gente pode a gente pode começar a falar um monte de coisa, mas eu acho que o profissional, por isso que é importante a prática durante a formação também, é começar a perceber quais ele tem mais afinidade. Então, eu, por exemplo, eu aprendo muito falando, ensinando, eu aprendo muito escrevendo, grifando, eu sou a pessoa que precisa grifar, escrever, mas tem ferramentas da quais eu me identifico mais, por exemplo, 5W2H é uma delas. Mas eu acho que cada profissional vai permeando o seu caminho, por isso que é legal que o curso ofereça várias pra gente conseguir perceber, eu tenho mais afinidade, então, você gosta de correr, eu gosto de fazer spinning. Bacana, são 2 aeróbicos que funcionam, mas você escolheu o seu, eu escolhi o meu, e os resultados podem ser parecidos, né? Mas a gente vai permeando entre os dois. Perfeito. Realmente, ferramentas, eu acho que é o que todo mundo busca, né? É o que todo mundo entra buscando, eu quero uma solução rápida. E essa solução rápida sempre vem com consistência atrelada. Impossível uma solução sem consistência, mas eu acredito que a gente oferecer o caminho das pedras, vamos dizer assim. Isso é muito importante. Falar pra pessoa, tá aqui, ó. Dá um nome para os seus problemas. Fala quais são eles, qual é o objetivo. Por exemplo, você falou do 5W2H, eu vou falar, pegando um gancho para mim, o que funcionou para mim no início de exercício físico foi fazer uma planilha. Eu coloquei dia 1, 20 flexões, dia 2, 22, e aí quando você vê, você está fazendo 100. Ferramentas. Essa funcionou pra mim. E sabe uma muito legal, puxando seu gatilho do que você falou, né, esse gancho, sabe uma cliente minha, eu sempre brinco, ela é um case muito legal. Ela falava que ela não gostava de fazer exercício, afins e, enfim, vou dar o exemplo de flexão, mas acho que ela falou de agachamento e eu falei assim, você não quer ir na academia ainda. A alimentação é muito importante. Em vez de você querer fazer todo o processo começa pela alimentação, vamos fazer uma brincadeira? Na próxima sessão, se me faz deu certo, se não deu certo, a gente esquece que isso aconteceu, foi um surto. Aí eu falei assim, toda vez que você for no banheiro, você der descarga, você vai fazer um micro hábito. Ai, que isso? Não consigo. Você vai fazer um micro hábito, você já tem um gatilho, que é uma coisa que você faz várias vezes ao dia. Não tem como você fugir, você não vai no banheiro, você não bebe água? Então calma, bebe água, eu preciso ir no banheiro mais vezes. E aí eu falei, toda vez que você der descarga, dá 2 agachamentos. 1, 2, tá, pum, tchau. Quantos agachamentos você não vai fazer no seu dia? Já que você não gosta de se movimentar, a gente pode ainda pegar um escopo do exercício físico que vai além da estética, que é o da saúde, de melhora de circulação sanguínea, de bom humor, que só de você, por exemplo, fazer 15 minutos de exercício ao dia, que são esses agachamentos divididos, fracionados por idas ao banheiro, já vai te dar um bom-estar para você começar,
caramba, eu gostei, comecei a perceber um musculinho na minha perna, agora eu quero ir na academia. Por quê? Porque eu só tava agachando enquanto ia no banheiro, dava descarga e fazia 2. Flexão na parede. E isso virou um hábito que ela falou, você acredita que eu percebi diferença? E isso foi o gatilho para ela querer começar a academia, que era uma coisa que para ela não era negociável a princípio. Por quê? A gente também não vai querer mudar sem recompensa. Então é importante, como o Health Coach também vê o caminho de, calma, você não vai chegar, a pessoa come McDonald's todo dia, açúcar, fine, nananã, fala assim, não, você vai comer maçã, banana, pera, morango, salada, frango e batata doce. A pessoa, não, você não vai aderir. Se a gente pegar e falar, bacana, você vai ter seu McDonald's, vamos negociar, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer a negociação de você mesmo. Você vai se liberar esse lanche que você gosta tanto, esse sorvete, caso você cumpra com as outras exigências do seu dia a dia. Então, caso você faça 2 porções de fruta, coma 2 porções de fruta, 2 porções de vegetais. Aí sim, se você tiver afim, você come o lanche. E não, muitas das vezes o que acontece é que a pessoa não come o lanche. Porque ela vai estar nutrida, ela vai se sentir bem, vai falar, caramba, eu me sinto bem sem aquilo, dá pra ter uma vida sem isso. Mas a gente não chega tirando isso, é uma coisa que o Health Coach tem que ter, que inclusive muitos nutricionistas também têm, e graças a Deus isso eu passo muito no curso para os alunos, e eu acho que também, mesmo quem não está no curso precisava saber, não é responsabilidade do Health Coach fazer, a responsabilidade dele é entregar e fazer o processo mais agradável possível, mas se a pessoa chegou no outro mês e não fez nada, você não vai ficar de cara feia com a pessoa, você não vai, nossa, não acredito, não fez, você vai acolher a pessoa e trabalhar com a ferramenta que ela te entregou. Então, eu acho assim, eu vou falar agora, eu acho terrível quando a pessoa marca a Nutri, que foi numa pizzaria. Ai, Nutri, não me mata. Gente, a Nutri não tá nem aí pra você. Tipo assim, não que ela não quer saber, mas o trabalho dela já foi feito. E do Health Coach também. Então, assim, você vai chegar na outra sessão, às vezes até desmarca, porque tá com vergonha que não fez nada. Ai, não vou porque eu não fiz nada. Ela... Não! O profissional tá ali para te acolher da maneira que você chegar e para trabalhar com as ferramentas que você tem no momento. Então, assim, não deu certo? Ótimo, isso é um sinal que a gente precisa mudar toda a rota que você estava fazendo e testar outra. Então, assim, isso é muito importante, né? Assim, ninguém tá ali para te matar ou para te dar uma estrelinha se você comeu o mês inteiro, sabe? É aquilo que eu falei lá no começo, os resultados falam a verdade. Os resultados falam por si só. Então, você fazendo é mérito todo seu. E isso não é do seu nutricionista, do seu coach. O seu coach tá ali para te ajudar e depois é você, né? Então, esse é o trabalho. Eu acho que o coach tem que saber isso. Ele não é o fim, ele é o meio para a pessoa evoluir. E para terminar, eu queria que você deixasse algo de inspiração para quem assistiu o vídeo até aqui, algo que você queira contar ou compartilhar. Fica à vontade, esse é o seu espaço. Tá bom. Pô, eu quero fazer mais vídeos, tá? A gente tem muita coisa pra falar ainda, já vou começar por isso. Não, mas agora falando sério, eu acho que eu gostaria muito de passar, assim, pro pessoal que a gente é responsável por toda a nossa realidade, de criar ela. Isso, inclusive, tem um pessoal que eu gosto muito, um curso que eu gosto de fazer, que vocês devem conhecer, a CMT. Quem não conhece também é legal pra dar uma olhada. E a gente fala muito sobre isso, de realidade, de mentalidade, a gente tá presente no momento e é aquilo que eu falei no começo, né? A gente parar de terceirizar no outro. Então, eu não consigo ser saudável porque eu não tenho as condições ideais, eu não tenho dinheiro, trabalhando. A gente tem que parar de fazer isso e começar a olhar a gente como responsável por todas as ações que a gente tem. Então, tá, eu tô nessa situação, eu sou 100% responsável por ela, mas eu também sou 100% responsável por sair dela. Então, isso é bom demais. É bom mostrar que você tem um outro caminho, você tem como sair dali. E, assim... A gente tem muita, mas muita ferramenta hoje em dia. Isso é o que não falta, sabe? É para um bom interessado, um Google já basta, né? Não necessariamente precisa ser um curso. E caso você esteja realmente muito motivado, o curso é a melhor maneira para você entrar nesse caminho. Mas eu acho que é isso, sabe? De ir atrás. Eu acho que também a gente tem que ser mais fazedor. Eu sempre tive isso como uma premissa na minha vida, sabe? Nunca quis depender de condições ideais, favoráveis. Eu comecei não sendo da área, não tendo nenhuma profissão nisso, mas eu comecei criando uma comunidade e ensinando o que eu já sabia. E ensinar o processo é importante também. O quão é legal, igual eu comentei pra vocês, você ter uma pessoa que tá ali com você desde quando você era X e você se tornou Y.
sabe? Você fazer essa transição, que é muito bonito também, e se esforçar. Então eu acho que assim, as oportunidades estão aí para quem tá com vontade e disponível, e se tiver mais perguntas, quiser conversar, e tem que falar com a gente lá na plataforma, ser aluno. Mas é isso. Legal. Completando, eu acredito que um sum up do seu conselho é: os seus pensamentos dominantes fazem a sua realidade. Fazem. E isso é pra bom ou pra ruim, eu acho, né? Se a gente fica focando em ruim, focando em coisa ruim, isso de tudo. A gente fala, se a gente come coisas que são ruins pra nós, a gente consome conteúdos que são ruins pra nós, né? A gente faz hábitos que não são bons pra nós, a gente vai colher o que a gente tá ali plantando, né? Querendo ou não. Então, eu acho que o importante é isso. A gente não é perfeito, mas a gente pode melhorar bastante. Maju, obrigado pelo papo. Obrigada. Eu amei. Foi um prazer. E você com certeza vai mudar a vida de muita gente nessa formação. Te falar assim, eu acredito muito, não é propósito, não é pra isso, mas eu faço ser isso. Eu gosto muito da ideia de poder ajudar a transformar pessoas. E a academia também, né? Né? Também. Perfeito. Acho que é isso. Obrigado, então, Maju. Obrigada. A gratidão e até a próxima, até as próximas aulas. Teremos mais, gente. Nem sei se vai ter, tô falando aqui aleatória, né? Tá bom. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Prazer.